noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre verbo impessoal. É aquele verbo que expressa uma informação que não se atribui a nenhum ser. O verbo impessoal, ele faz com que eu tenha as orações de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Vocês já estudaram o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito inexistente, o sujeito desinencial, o sujeito indeterminado, nas séries anteriores. Então, aqui no 8º ano, nós vamos dar continuidade no assunto sujeito, falando da oração sem sujeito. Para isso, nós precisamos estudar um pouco os verbos impessoais. Então, aqui nós temos o verbo chover, o verbo ventar, nevar, trovejar, amanhecer, relampejar, anoitecer, gear. Todos são verbos que nós chamamos de fenômenos da natureza. São verbos que indicam fenômeno da natureza, certo? Então, aqui, o exemplo, lá fora continua chovendo. Eu tenho aqui uma locução verbal, continua chovendo, ou seja, eu tenho o verbo principal e o verbo auxiliar. Na verdade, lá fora chove. Então, se continua chovendo, é porque chove, eu tenho um fenômeno da natureza que é o verbo chover. Então, aqui essa oração, ela não tem sujeito, é uma oração de sujeito inexistente. Os verbos fazer, estar, haver e ser, todas as vezes que eles indicarem tempo ou fenômeno natural, essa oração não tem sujeito, Eu também vou ver que essa oração é de sujeito inexistente. Por quê? Porque tem a presença do verbo fazer, estar, haver e ser, mas indicando tempo ou fenômeno natural. Por exemplo, fazia frio em Piripiri. Então, aqui, vejam o verbo fazer, indicando fenômeno natural. Há quantos anos não chovia assim? Verbo haver, indicando tempo. Então, eu já sei que esta oração não possui sujeito. Ou eu posso dizer que ela é uma oração de sujeito inexistente. São 3 horas da tarde. Verbo ser, indicando tempo. Faz tempo que eu não saio de casa. Nessa quarentena, pessoal? Não dá para sair mesmo. Então, o verbo fazer, indicando tempo. Era tarde. Verbo ser, indicando tempo. Nós temos também o verbo haver. O verbo haver, ele também é impessoal. Por que ele é impessoal? Porque na oração, ele pode indicar existência. Se ele indicar existência na oração, se ele exprimir a ideia de existência, essa oração não tem sujeito. Como, por exemplo, há palavras que deviam ser guardadas em baú a 7 chaves. Então, aqui eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Existem palavras que deviam ser guardadas em baú a 7 chaves. Então, muita atenção para os verbos impessoais, que são eles os verbos que indicam que as orações não têm sujeito. E observem que os verbos impessoais, eles fazem com que a oração seja sem sujeito, e eles são sempre na terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser. Pessoal, eu não poderia jamais falar de verbo impessoal e mostrar o sujeito inexistente sem que eu desse essa pincelada nos tipos de sujeito. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de orações com sujeitos simples, composto, indeterminado, inexistente e desinencial. Vamos ver aqui a primeira oração. O vírus está se espalhando rápido. Será de que vírus é este que eu estou falando, Então, aqui o vírus está se espalhando rápido. Vejam aqui, o sujeito dessa oração é o vírus. Por que é o vírus? Porque eu tenho aqui apenas um núcleo. Quando eu tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Se eu perguntar ao verbo, quem está se espalhando rápido? Que é um métodozinho da gente fazer a pergunta, que é o verbo, para encontrar o sujeito.
Então, quem está se espalhando rápido? O vírus. Então, aqui eu tenho a expressão o vírus e eu tenho o núcleo, que é essa palavra principal, central da expressão o núcleo, da expressão o vírus. Então, quando eu tenho um sujeito que só tem um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Agora, se eu tenho uma expressão, né? Se eu tenho um sujeito que tem mais de uma palavra importante central, mais de um núcleo, como no caso aqui, ó, professores e alunos. Então, aqui eu tenho professores e tenho aluno. Então, eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto, né? Tá aqui, ó, um sujeito simples. Aqui é o sujeito composto. Aí vejam essa oração. Relampejou a noite toda. Ó, o que eu acabei de explicar para vocês na aula anterior, eu tenho aqui o quê? Um verbo impessoal. O verbo relampejar, que indica fenômeno da natureza. Então, aqui de cara, eu já vejo logo que esse sujeito é sujeito inexistente ou eu posso chamar de oração sem sujeito. Esperamos a cura da Covid-19. Todos nós, né, pessoal, esperamos. Então, aqui, quando eu digo esperamos, eu falo de quem? De nós. Ó, eu tenho aqui a desinência, o nós, né, essa desinênciazinha aqui, é a que vai fazer com que eu descubra o tempo, a pessoa, o modo do verbo, né? E vai fazer com que eu descubra aqui o sujeito. Esse sujeitinho aqui, esse danadinho, tá oculto, ele tá elíptico, né? A mesma coisa tá desinencial, tá bom? Então, aqui nós temos aqui um sujeito desinencial, conhecido também como sujeito oculto ou sujeito elíptico, sujeito implícito, né? Só muda a nomenclatura. Realizaram palestras sobre isolamento social no mundo todo. Mas tem gente que ainda não quer se isolar, né, pessoal? Então, aqui, realizaram. Vocês sabem quem foi que realizou? Eu não sei. Muita gente deve estar fazendo palestra por aí, né, pessoal? Mas nós não sabemos quem foi que realizou. Observem que o verbo aqui se encontra na terceira pessoa do plural, né? Para poder ter um sujeito aqui indeterminado, que eu não consigo determinar quem foi que realizou palestra pelo mundo todo, né? Falando sobre isolamento social. Ok, pessoal? Muito obrigada. Até a próxima aula.